Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa, começa já falando dessa forma, e a sua concupiscência, que desejo desenfreado, excessivo, carnal, e a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui o João, claramente inspirado pelo Espírito Santo, deixou bem claro que para permanecer naquilo que a gente crê e viver tudo que Deus tem e não parar de viver, nós temos que aprender a fazer e andar na vontade de quem, pessoal? De Deus. Pode parecer simples eu chegar e falar para você: olha, irmão, viva na vontade de Deus. Você pode falar: amém, pastor. Qual? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pode ter essa pergunta. Para cada pessoa, dentro da palavra, é óbvio, Deus, o Senhor não vai ferir a sua palavra para falar com ninguém. Tudo vai estar de acordo com a palavra, mas nós temos que descobrir qual que é a vontade de Deus para nós. Uma coisa eu posso lhe afirmar hoje, pessoal, que a vontade de Deus é fora do que o mundo pode te oferecer. Você pode ser peregrino, você pode conviver, mas sabemos que nós não vivemos no que o mundo oferece. Dependemos de Deus e Deus usa algumas pessoas, situações do mundo para nos beneficiar, mas nós não precisamos do que o mundo pode dar. Aquilo ainda no livro de João, no mesmo capítulo, nós vamos pegar no versículo 15, voltar um pouquinho para entender mais um pouquinho. Como que nós vamos permanecer na vontade? Como que vamos entender? É só a gente não colocar o nosso coração, o nosso amor para o mundo, tá bom? Versículo 15 aqui, ó, eu comecei em 17 para dar entendimento, mas o 15 fala mais. Volta um pouquinho, no versículo 15 ele diz assim, ó: não ameis o mundo. O que é o amor que a Bíblia está dizendo? Que é fácil você chegar e falar assim, amor é um amor, aquele amor conhecido natural que eu digo o humano, né? De um sentimento. Nós sabemos que não é. Segundo a palavra de Deus, amar é ter e guardar os seus mandamentos. João 14, 21. Então, no momento que a palavra de Deus diz não ameis o mundo, não obedeça ao mundo. Não siga o que o mundo te ensina. Trazendo isso, não estou falando só de questão pecado, tá, pessoal? Às vezes estou falando questão da saúde. Falei hoje já no culto às 2. Estou falando, por exemplo, questão de saúde. O médico é um exemplo. Não estou desmerecendo os médicos, mas nós temos uma fé. Nós vamos jogar eles de escanteio, mas nós temos uma fé. E eles sabem também o que estão, eles estudaram para aquilo. Mas nós não vamos fazer o que eles dizem. Por exemplo, questão de aceitar uma doença. O diagnóstico pode ser dado e lá pode no diagnóstico falar: vocês têm isso, vocês têm aquilo, você está com isso, você tem um tumor, você tem aquele negócio, você está diagnosticado com uma diabetes, aquele negócio. Isso é o que o mundo diz. Não obedeça. Obedeça a questão de autoridade, porque você tem que ter o cuidado, mas não aceite no seu coração. Aceite a vontade de Deus. E a vontade de Deus, pessoal, para a saúde em si, específico para a saúde, deixa marcado aqui que a gente vai voltar em João. Está em Isaías 53, 4 e 5. Eu sei que muitos já conhecem, mas é bom citar, porque sempre tem gente nova assistindo. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. A vontade de Deus, Ele já mostrou para nós, né? Conversava hoje com a minha esposa, né? Durante o dia, nós escutamos um louvor neutro, um louvor assim, de um claramente cantor cristão. E ele fez, no louvor, ele fez uma citação, o qual é normal as pessoas aceitarem a doença achando que é uma provação a doença, que é Deus que manda a doença. Se a Bíblia, né, taxar que é Deus que manda, me mostra, prova que é Ele. O próprio Jó, rapidamente o comentário, né, ele mesmo falou: eu falei do que não entendia. Em nenhum momento foi Deus que fez ele passar por tudo aquilo, Deus somente permitiu. Quem fez ele passar por tudo aquilo foi claramente o diabo. E Satanás entrou na reunião onde que estava acontecendo e começou a perguntar. Primeiramente Deus falou de Jó e depois ele disse: teme Jó a Deus em vão? Ou seja, deixa eu tocar nele para ver o que acontece. Deus falou: então vai, toca. Mas não foi Deus que colocou a doença, é claro que foi o demônio. Isso deixou bem claro. Só que às vezes a pessoa passando uma luta na saúde, ela fala: nossa, Deus deixou, Deus mandou essa aprovação. Não, foi o diabo que mandou. Ele permitiu, por alguma brecha. Voltando, por exemplo, de Jó, que havia medo. Ele mesmo reconheceu que Deus não fosse suficiente para suprir a necessidade dele da forma que ele deu as coisas para ele. Então é um detalhe muito importante. Às vezes as pessoas sem entendimento não estão vivendo a vontade de Deus e aí não permanecem bem na saúde. Estou falando do lado de saúde, mas vale em qualquer outra área, tá? Vamos para Isaías 53, 4 e 5. Conhecidíssimo, mas a gente não deixa de citar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Amém, pessoal? E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, todo mundo diz, fomos sarados. Amém? Pelas pisaduras, pelo sofrimento, pelas feridas que ele sofreu, nós somos sarados. Essa é a vontade de Deus. Ele deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Se eu fizer crer, viver a vontade de Deus, eu vou permanecer para sempre, bem na terra, claramente um dia na eternidade, que é onde não há doença. Mas quantas são as pessoas que deixam a vontade de Deus e amam o mundo? Aquilo que o mundo fala, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo diz, foi o que João disse, não ameis o mundo. Ah, mas o diagnóstico diz isso, tudo bem, é uma questão de respeito. Respeitar não é concordar. Eu posso respeitar a opinião do médico, mas eu não posso concordar com ela. Jesus levou sobre si as minhas doenças, então eu não posso simplesmente dizer, faz parte. Pelo contrário, eu não aceito. A vontade de Deus é que eu fique com a saúde perfeita. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Pega essa benção. Não aceita. A vontade de Deus é que você permaneça saudável. A vontade de Deus é que você permaneça são. A vontade de Deus é que você permaneça sem nenhum vício. A vontade de Deus é que você permaneça feliz e também salvo. Nós temos que entender. Voltando para o livro de João lá, primeira carta de João. Vamos para lá, pessoal. Isso aqui eu dei o exemplo da saúde. Hoje é um dia de cura e libertação, é importante falar. Então o versículo 15 ele diz, não ameis o mundo, não obedeça o mundo. Não obedeça, não fala, se o mundo disser, quando eu digo mundo não significa pecado não. Tem muitas coisas que o mundo diz que faz sentido, mas está fora da palavra, então eu não aceito, eu não vou amar isso. Eu vou amar o que a palavra de Deus diz, isso vai me trazer benefício. Diz mais ainda, não ameis o mundo, nem que no mundo há. É tão interessante, é tão profundo. Se alguém ama o mundo, olha só pessoal, o amor do Pai não está nele. Por que ele disse isso? Não dá para eu passar em branco hoje nesse culto sem citar João 14, 21. Continua marcado aqui no primeiro João e vamos para o João. Tudo João agora, né pessoal? Deixa a primeira epístola de João um pouquinho de lado e vai para o quarto livro do Novo Testamento, que é o João. Só para ficar testificado, tá? Não falar alguma coisa, eu errar alguma coisa, não falar aqui sem ler. João 14, 21. Então aquele que ama o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Isso é base fundamental para a sua salvação, para a sua cura, para a sua felicidade eterna. Não adianta, eu preciso do amor do Pai em mim. Eu posso ser bem conhecido, posso ser bem sucedido, eu posso ser querido por todos, mas se eu amar o que no mundo há, o amor do Pai não vai estar em mim, eu não vou ser completo. Eu não vou estar na vontade de Deus que vai fazer eu permanecer para sempre. E nós vamos permanecer porque esse é o nosso objetivo. Diz assim, versículo 21. 14 e 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Lembra que eu já comentei sobre isso hoje. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E por isso que se eu aceitar o amor do mundo, o amor do Pai não estará em mim. Eu só terei o amor do Pai se eu tiver e guardar os mandamentos dele, se eu amar o que ele diz, se eu amar o que ele fala, se eu amar o que a palavra dele me ensina. Ter o prazer de viver aquilo que a palavra dele me ensina, em ser santo, em cumprir a palavra, em não aceitar as doenças, em não aceitar a enfermidade, em não aceitar o mau pensamento, em ir contra aquilo que a palavra de Deus condena, e assim por diante, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Mais ainda, vamos voltar lá de novo, me perdoa ficar indo e vindo, pessoal, mas é necessário para poder dar entendimento e abrir mais o nosso leque aqui, tá? Versículo 15, mais uma vez. Então ele disse, não ameis o mundo, até entendemos, nem o que no mundo há. Repito, não estou dizendo pecado, prazer só ilícito, isso aí nem precisa falar se é certo ou errado. Eu não vou aceitar. Se eu sou homem de uma só mulher, sou mulher de um só homem, a senhora diz, eu não vou aceitar fora disso. Sempre damos esse exemplo, lá vem uma doença, é assim mesmo, é hereditário, papai teve, mamãe morreu disso, eu vou ter também. Não, eu não vou amar o mundo diz que isso é normal, mas o meu Deus disse que Jesus tirou de mim essa doença e colocou nele. Eu vou ficar na vontade de Deus. Amém, pessoal? Se quem entender isso vai funcionar, hein? Versículo a continuação. Então não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo,
a concupiscência da carne, que é o desejo desenfreado, excessivo do pecado, da carne, do erro. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aí vem o versículo 17, onde eu iniciei o culto. E o mundo passa, por isso que se eu amar o mundo, eu fico com o mundo. E o que o mundo me oferece vai ficar em mim. Eu não quero. Eu quero o que Deus tem para mim. Amém, pessoal? Quem quer o que Deus tem para você? Né? Então pega essa bênção, vai assumindo a sua posição. Então, e o mundo passa, e a sua concupiscência também vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aí vem, permanece para sempre. Para sempre na palavra, para sempre com Cristo, curado, livre, liberto, salvo, realizado, em paz, e tantas outras bênçãos que a própria palavra de Deus nos concede. Nós precisamos disso, precisamos compreender. Rapidinho, fazendo uma alusão à coisa, nós vamos aqui pensar rapidinho no povo de Israel. O porquê o povo permaneceu no deserto? É plano de Deus, foi o plano dele desde o início. Desde quando a Bíblia fala que Moisés recebeu uma direção de Deus e ouviu de Deus: olha, você vai tirar o meu povo do Egito, e quando você tirar, eu vou manter vocês 40 anos no deserto, tá bom? Se ele avisasse, estaria justificado, mas Deus não avisou. Foi uma consequência da escolha daquele povo. Isso cabe a mim, cabe a você entender que se nós escolhermos o mundo e o que no mundo há, permaneceremos no mundo, permaneceremos na luta, permaneceremos na dificuldade. Agora, se nós escolhermos a vontade de Deus, permaneceremos para sempre na presença de Deus. Então, nem sempre, nós não podemos pegar e levar isso como lei. Não, era plano de Deus. Não era. O plano de Deus era a terra prometida. Ele disse, desde Abraão: sai da sua casa, da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei, terra que emana leite e mel. Sempre foi. Só que pela teimosia do povo, e o povo, alguns deles, não vamos generalizar, tem os seus diferenciados, mas alguns deles, alguma boa parte deles, acabaram amando o mundo, o que o mundo oferecia. E se você observar, se a gente observar, tem coisas que não era tão pecado assim, mas não era a vontade de Deus. E aí que entende, no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, ele dá um detalhe importante para a gente aqui. Antes de Tiago, está pertinho aí, pessoal. Hebreus capítulo 3. Já ouviu alguém? Por favor, eu não estou querendo atingir ninguém, pessoal, só ensinamento. Eu falei no culto das duas também, que esse culto é gravado e vai repassar. Muitas pessoas vão assistir, mas não é atingindo alguém, nem tentando tacar pé, não, de maneira nenhuma. Mas já ouviu alguém tentar justificar e dizer assim: esse câncer é uma provação que Deus colocou em você? Onde que está na Bíblia que Deus coloca um câncer como provação? Eu tenho que pegar a Bíblia como vontade de Deus, pessoal. Eu creio nela 100%, de Gênesis a Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 21 de Apocalipse. Eu não vou capítulo 1 de Gênesis até o dia 21 de Apocalipse. Eu não posso mudar. Eu não posso, eu tenho que afirmar, eu tenho que crer, eu tenho que assumir, eu tenho que fazer, e assim por diante. E às vezes a pessoa está ela está simplesmente aceitando o que o mundo está dizendo. Só que nós não somos esse mundo, nós somos da Nova Jerusalém, da eterna cidade. E eu não posso aceitar o que os outros dizem, o que a situação diz, eu vou aceitar o que a palavra de Deus diz, porque se eu aceitar, eu vou continuar no mundo, e o mundo passa. Só que eu não quero passar com o mundo, eu quero viver para sempre com o meu Jesus. E assim tem que ser em nome do Senhor. Então é o que nós estamos entendendo hoje. Apocalipse é 22 capítulos, tá? Só corrigindo. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até... Então eu não posso parar no meio do caminho. Às vezes a gente começa às vezes bem. Olha, eu era uma pessoa era agradável para todo mundo, fazia o que era certo, andava na palavra, eu era obediente a tudo, só que aí eu não retive firme a minha confiança. Eu comecei a aceitar algumas coisas que o mundo me oferecia, as ideias do mundo, o entendimento do mundo, e assim por diante. O que o mundo oferece passa. Agora, o que a palavra de Deus me oferece é para sempre. Por isso eu não vou aceitar o que o mundo diz, eu não vou amar o mundo, eu vou amar o meu Deus. Eu vou ter os mandamentos dele e guardar, e aí por diante. Mais ainda, pessoal, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. O que é isso? Que provocação? Vamos entender que fala aqui, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Como eu citei o povo do Egito, alguns deles provocaram a Deus. Como? Amando o mundo. Quantas foram as vezes, que não dá para ficar aqui intitulando esse pessoal colocando muitas partes, vão ficar uma mensagem muito longa e maçante.
Mas quantas vezes, por exemplo, Deus já tinha dito através de Moisés que enviaria maná diariamente para que o povo se alimentasse diariamente. Pegaria o maná que caísse do céu, que era como uma semente de coentro que descia do céu, na cor do bidélio, diz as Escrituras, e eles se alimentariam daquilo todos os dias. Só que chegou um tempo que eles provocaram o Senhor. Como? Eu quero carne. Por causa dos estrangeiros que estavam com eles diziam, eu quero carne. Que os estrangeiros chegaram e perguntaram, e aí, vocês não comem carne aqui não? Quando falaram isso, a carne é o que o mundo oferece. E Deus estava oferecendo maná. Quando eles falaram isso, começaram a falar, é verdade, que saudade da carne do Egito, que eles saíram do Egito, que saudade dos temperos do Egito, isso, aquilo lá, aquilo outro. Começaram a provocar o Senhor, eu quero carne, eu quero carne. O que fizeram com ele, pessoal? Era para eles permanecer até o fim. A Bíblia fala que nem as roupas dele rasgavam. Imagina só, pessoal, quem já teve aquela roupa preferida? Alguém já teve uma roupa preferida aqui? Já teve? Imagina se essa roupa tivesse até hoje novinha. Não é verdade? E melhor ainda, se ela esticasse conforme você esticasse durante o ano, né? Que às vezes você engorda, mas a roupa serve ainda. Podia ser, né? Ou seja, nem a roupa rasgava, nem as sandálias dos pés rasgavam, porque eles estavam na vontade de quem? De Deus. Saíram da vontade de Deus, pessoal, começou os problemas. Começou a passar, porque eles eram para permanecer, até possuir a terra, mas começaram a desejar o que o mundo há, começou a amar o mundo, começou a amar o que o mundo oferece. Não estou dizendo, por favor, pessoal, não estou generalizando, dizendo não coma carne. Não, naquele tempo eles tinham maná. Hoje você pode, dentro do limite, é óbvio que você não vai pecar, mas você pode. Não tem problema, não estou dizendo hoje, não estou radicalizando. Simplesmente dizendo que existe uma vontade perfeita de Deus que vai fazer a gente permanecer, e existe a vontade do mundo que vai fazer a gente passar com o mundo, ficar para trás. E aí eles começaram a provocar o Senhor, porque Deus dava o maná e eles falavam, quero carne. E aí? Começaram a provocar. Alguns deles pereceram no deserto, morreram. Uma boa maioria, para falar a verdade. Morreram, ficaram. Era para eles irem até o fim, eram para eles permanecerem, era para eles chegar até o objetivo, mas ficaram. E ficaram lá, 40 anos rodando, enquanto não morreu todos, que tinha acima de 20 anos para cima, menos Josué e Caleb e suas famílias, não entraram na terra. Eles ficaram para trás, porque amaram o que o mundo há, o que o mundo oferece. Continuando mais aqui, versículo 17, perdão. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram aonde? No deserto. Tem gente que não sai do deserto porque não quer viver a vontade de Deus. Ai, que deserto demorado esse, estou passando que luta, que não vai, que não vem. Está fora da vontade, porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. E às vezes a pessoa não faz a vontade de Deus. Guarda uma mágoa, guarda um ódio, guarda um rancor, fica isso, fica aquilo, não sei, são vários nomes que a gente sempre diz aqui, mas a verdade é uma só. Nada disso do que eu disse agora está na vontade de Deus. É o que o mundo trouxe, é o que o pecado trouxe no mundo. Quando Adão errou e pecou, comendo aquele fruto que Eva deu para ele e que a serpente deu para Eva, entrou a morte, entrou o pecado. Foi quando eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e entrou o primeiro homicídio bíblico, onde um matou o outro, mas isso não tinha antes. O mundo trouxe isso, o pecado trouxe isso para o mundo. Agora, se tivesse permanecido na vontade de Deus, eles não teriam passado por isso. Então tem muitas pessoas que estão no deserto, dando voltas. Ai, meu marido não muda, minha esposa não muda, meu filho não quer saber disso, é a doença que não para na minha família, isso e aquilo, porque deixaram a vontade de Deus. E aí o negócio é sério, é problemático. Não posso simplesmente, alguns, não são todos, tá, pessoal? A Bíblia fala sobre isso. Versículo 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. Desobedientes à vontade de quem? De Deus. Pode ter sido obedientes a muitos outros, não adianta nada. Quem faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eles foram desobedientes à voz do Senhor, fazendo com que eles perecessem no deserto. Não passaram. Não pôde contar a história. Não posso nem julgar a questão de salvação. Isso pertence a Deus. Mas vai saber onde que eles estão hoje? E aí? Quantos familiares que a gente pode ter tido nos nossos antepassados, não dá para julgar também, é só um exemplo, que deixaram a vontade de Deus, que poderiam ser bem-sucedidos, poderiam ter dado bom testemunho, amigos nossos, colegas nossos, irmãos de igreja, que escolheram as suas próprias vontades, que o mundo diz, escolhe lá, o mundo vai ensinar para você que se alguém te faz mal, você tem que revidar, você tem que vingar, que se alguém te faz mal, pisou no seu calo, hoje está uma mania tremenda, pisou no seu calo, já outra pessoa, uma chega processando a outra por danos morais, você pisou no meu pé, vai ver se estou na esquina,
Hoje está assim, o mundo ensinou isso. O que é direito, o que fora disso eu não vou fazer. Quantos não estão caindo, pessoal, nesse laço e estão perdendo a condição de estar para sempre com Deus? De estar para sempre bem, estar para sempre saudável. Nós temos que tomar cuidado. Versículo 19. E vemos que não puderam entrar. Aí já entra aqui, ó. Eles não puderam entrar, eles não foram, eles não duraram para sempre, por causa da sua incredulidade. Não creiam. Quantas são as pessoas que não creem? Vamos orar, irmão, que tudo vai melhorar. Amém. Ora e não muda nada. Não creu. Não está na vontade de Deus. Ou guardou alguma coisa que está impedindo a pessoa de ser abençoada, fica guardando dentro de si, não abre a boca para ninguém. Recentemente que eu digo esse ano, tá? Ainda posso dizer esse ano, 2018. Eu fiz um velório, mas antes de fazer esse velório, eu cheguei a conversar com a moça que foi enterrada. Né? Ela estava ainda numa luta, tudo mais, conversando, papo vai para vem, ela lá no hospital, numa cama, né, com alguns aparelhos e tudo mais, mas lúcida, conversando com ela, tudo mais, ela disse, vou resumir, vou ilustrar, mas o resultado final foi esse. Ela estava numa cama e ela disse, pastor, o senhor acha que eu devo, o que eu devo fazer? Porque ela não era casada com a pessoa em si, na época, mas eu traí essa pessoa que eu estava junta, e isso me incomoda até hoje. Né, isso, aquilo outro. E já faziam mais de 10 anos que ela tinha feito isso. Ela estava numa cama de hospital, ela veio a falecer depois, pessoal. Não, mas eu creio na salvação, eu creio no arrependimento dela, né, mesmo que não tenha dado tempo e tudo mais. Mas faziam 10 anos e ela estava preocupada com uma coisa séria. E ela tinha que estar preocupada mesmo, já faziam 10 anos que ela guardou com ela. Acho que era 10, 8 anos, mas era um bom tempo. E ela foi e falou comigo. E eu que nem conheci ela naquela ocasião. Preocupada com a salvação. Fazem 10 anos que isso ocorreu. Vamos supor que é 10 anos próximo disso. Preocupada com a salvação, ela quis permanecer para sempre, pessoal. Isso foi bonito, ela foi lá e confessou. Foi lá e falou. Ela quis permanecer para sempre, ela fez a escolha, falou para mim no caso, mas mostrou arrependimento. Ela não era casada, mas errou. Ela estava com uma pessoa e traiu essa pessoa. Ainda que seja um namorigo, ainda que seja, era como se fosse casado, mas não era casado no papel. Mas é um erro, e isso consumia ela. Não passou muito tempo, pessoal, ela veio a falecer. Jesus se recolheu, ela escolheu viver para sempre. Quantas pessoas guardam? O mundo diz, faz tanto tempo já, para que entrar nesse mérito? Para que voltar no tempo? Isso é o que o mundo diz, mas o mundo passa, tá? Agora, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É aí que é a diferença. E muitos não vão entrar no repouso, porque foram desobedientes. Outros entrarão, porque foram obedientes, porque permaneceram para sempre fazendo a vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, é muito conhecido nosso. Romanos 12, versículo 2. E eu não fui perguntar se ela tinha pecado não, pessoal, ela aqui quis conversar. Às vezes a pessoa fala, você pôs ele na parede. Ei, irmão, tem que confessar alguma coisa? Não, foi ela, conversando. Então, deixa eu tirar uma dúvida. Aí vai e fala. Era uma coisa que consumia, que era do mundo, e que se ela não fizesse, o mundo ia passar, ia acabar a chance. Eu creio na salvação ali. Romanos 12, 2. É bastante conhecido, mas é só para a gente entender. Eu não posso me conformar com o mundo, pessoal. Não dá. É assim mesmo? Não, não é. É desse jeito? Não, não é. Eu não me conformo com isso. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo. É com este, não tem outro mundo. A nossa chance é essa. Depois da morte, diz a Bíblia em Hebreus 9, 27, vem o juízo. Não tem purgatório, não tem uma segunda chance. Eu vou voltar numa outra vida e arrumar. Não tem outra vida, é uma só. Não tem. Eu era tão tapado, me perdoa a expressão, porque eu vim do espiritismo e tudo mais, que eu chegava, eu acreditava tão em reencarnação. Vou entrar nesse assunto rapidinho, é importante que talvez alguém esteja assistindo. Eu entrava tanto em reencarnação, eu acreditava fielmente, que eu chegava no meu cachorro e chamava o meu cachorro de vô, pensando que meu vô estava no meu cachorro. Eu era criança, tudo bem, mas eu fui educado assim. Isso é o que o mundo ensina. É espiritual, mas é mundano. Eu ia passar se eu não tivesse me convertido. Eu não posso me conformar com esse mundo. Vai ter, não vai, é uma chance só. Creia ou não creia, fique bravo ou fique feliz, é uma chance só. Não tem uma segunda chance. É um casamento para você ser feliz. Não fica arriscando em 10 não. Só se libera após, se isso acontecer, que não aconteça também, viúvo.
Não deveria existir divórcio. A Bíblia fala que Deus condena. Eu não vou chegar ao mérito, chegar a esse ponto. Deus condena o divórcio. Está no livro de Malaquias. Eu, Senhor, odeio desquite. É divórcio. Ele não gostaria. Quem se casou é para ir até o fim. Agora, quando tem o lado viúvo, pode. Então, assim, eu não posso aceitar. O mundo é normal. Para o mundo é normal. Então, não generalizo, tá, pessoal? Não condeno quem se casou de novo. Até porque estaria fazendo isso com a própria família. Não condeno se existe alguma coisa mais séria sobre esse relacionamento. Mas só oba-oba, não vou mais com a sua cara. Já viu isso? Cansei de você. Termina casamento como se fosse namoro. Aí já não dá para aceitar. Não tem, nem o outro a gente pode ficar abraçando a causa. Mas tem que tomar cuidado. O mundo aceita, mas eu não me conformo com esse mundo. A vontade de Deus é que serão dois, uma só carne, até que a morte os separe. A vontade de Deus é essa. E assim eu vou permanecer para sempre. Mais ainda, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não gostou do que algo que eu disse? Fala com o Espírito Santo, Ele que está me usando. A verdade é uma só, pessoal. A verdade é uma só. Eu não usaria de uma forma tão taxativa a grandeza e superioridade do Espírito Santo sem temor. A coisa é séria. É obra do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode usar o nome do Senhor em vão. A verdade é essa. Precisamos estar na vontade de Deus para permanecer para sempre. Devemos estar no amor de Deus, em ter os teus mandamentos e os guardar de Deus. Não amor ao mundo. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Nem a sua concupiscência dos olhos, da soberba, e assim vai, como a Bíblia falou lá que nós já lemos. Não, eu vou permanecer para sempre na vontade de Deus. Tudo que a palavra de Deus me ensina, eu aceito e quero isso para mim. Eu não quero. O deserto era certo que eles passariam, mas não era para permanecer no deserto, era para permanecer na vontade de Deus, que era rumo à terra prometida e entrar na terra. Essa era a vontade de Deus, mas deixaram, ficaram no deserto, permaneceram e passaram. Como o vento passou, foi assim aquele povo do deserto, alguns deles que passaram também. Não, sejamos nós diferentes. Se guardados os mandamentos do Senhor, vocês permanecem no amor de Deus, e Deus permanecerá em vós, para sempre. É o mais bonito, né, pessoal? O assunto é a eternidade. Saúde perfeita, para sempre. Alegria, para sempre. Paz, para sempre. No mundo tereis aflições, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci, para sempre. Amém? Que o Senhor fale mais com você. Vamos ficar de pé? Fazer oração? Aproveita essa palavra inspirada, pessoal. Não foi da minha mente isso aqui, você pode ter certeza. Nem eu sabia algumas coisas que eu falei. Só Jesus sabe. Nós sabemos o que nós precisamos. Nós temos que acatar naquilo que nós precisamos. Precisamos acreditar naquilo que nós pregamos. E Deus há de abençoar muito em nome de Jesus. Pode ter certeza. Hoje ore para que a vontade de Deus permaneça em você. E você permaneça na vontade de Deus. Porque assim será para sempre. Saúde perfeita em tudo que há na terra. Para sempre que Deus tem para você. O que o mundo oferece fica. Então eu não aceito que o mundo. Vivo no mundo. Convivo com o mundo. Vamos dizer, somos uns sobreviventes do mundo, mas nós somos viventes da promessa de Deus eterna. Lá a gente vive para sempre. Então não aceito o que é errado, pensamentos errados, isso e aquilo. Se a tentação vier, a tentação não vem maior do que você. Deus com a tentação te dá o escape. Então nós vamos nos escapar, vamos nos desviar da tentação e seremos vitoriosos. Amém, pessoal?